Meus amigos, a cada minuto que passa fica mais alta, mais quente a temperatura no Oriente Médio, na Síria especialmente. A cada minuto que passa aumentam as tensões entre Rússia e Turquia. O RT News trouxe agora a seguinte matéria: um comboio. A Turquia enviou um comboio de vários quilômetros com equipamentos e caminhões militares para a Síria, conforme relatado pelo chefe do Centro Russo de Reconciliação das Partes em Guerra na Síria, contra-almirante Oleg Zhuravlyov. Os militares russos, diz a RT News, indicaram que as estradas do norte da província síria de Idlib estão sendo usadas sem interrupção pelos turcos, o que permitiu o deslocamento da Turquia para a área de distensão da coluna de veículos, que inclui caminhões com muita munição pesada e outros materiais e equipamentos para tropas turcas. Ontem, a Turquia relatou que 2 soldados turcos foram mortos em combate num ataque aéreo realizado pelos russos na região de Idlib, o que aumentou muito a temperatura. Ontem também espalhou-se pelas redes sociais uma imagem bastante preocupante. Um comboio americano dirigindo-se para o noroeste da Síria acabou entrando numa espécie de conflito com alguns veículos blindados russos. A imagem que viralizou mostra um veículo, um blindado americano, jogando um blindado russo para fora da estrada. Bem, a situação, todos esses elementos fazem parte de um conjunto mais preocupante. O que se pergunta hoje é o que acontecerá se aumentarem o confronto, se aumentar o confronto entre Turquia e Rússia. O que se pergunta é exatamente isso. E aí, o que acontecerá se a Turquia realmente entrar em guerra com a Rússia na região? Bem, o fato é que a Turquia faz parte da OTAN. E um detalhe, a OTAN já avisou em comunicado hoje que é muito preocupante a presença russa próxima à fronteira da Turquia. Bem, a OTAN tem um acordo entre as partes de fornecer ajuda bélica a todo o membro que está em perigo, em risco de ser atacado ou em conflito. Aliás, este acordo foi novamente revisto e refeito no começo desse ano, quando os representantes reuniram-se na Europa justamente para limpar algumas dúvidas que pairavam no ar e reafirmar velhos acordos. As dúvidas que pairavam no ar eram em relação à própria Turquia, que andou comprando os mísseis antiaéreos russos, o sistema de defesa russo S-400. E também porque a Turquia, há pouco tempo atrás, no final do ano passado, fez um acordo com a Rússia e com o Irã de cooperação, uma espécie de eixo na região para manter a tranquilidade. Tudo isso gerava um certo desconforto à OTAN, mas ainda mais aos Estados Unidos, porque viam não só um aliado, mas como um parceiro econômico, gastar dinheiro com um inimigo da OTAN, a Rússia. Tudo isso são águas passadas. Hoje a posição da Turquia é de aproximar-se cada vez mais da OTAN e dos Estados Unidos. Aliás, a Turquia está pedindo ajuda exatamente para os Estados Unidos. Ontem pediu que os Estados Unidos enviassem baterias dos mísseis antiaéreos Patriot para a região de Idlib. Sinal de que a Turquia não irá recuar e sinal de que a OTAN não deixará a Turquia na mão. Bem, há 3 meses atrás, quando se pensava num conflito generalizado no Oriente Médio, se imaginava o seguinte quadro:
Israel, Estados Unidos e Arábia Saudita de um lado, Rússia, Irã e Turquia de outro. Pois é, mas esse quadro mudou e bastante. A aliança entre Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita vai muito bem, obrigado. Mas agora, mais do que nunca, é preciso considerar que a Turquia é sim um membro da OTAN. A Turquia fez grandes negócios com a Rússia e viu, por outro lado, Israel encontrar um poço de gás natural que pode abastecer a Europa por séculos, sem nenhuma participação, porque estava de namoro com a Turquia. Bandeou-se para os lados da Líbia para fazer um papel bonito com a ONU, dando sinais de que arrependeu-se de fazer negócio com Vladimir Putin. Pode ser que isso seja assim verdade, mas mais do que nunca é preciso notar que a Turquia tem também, ou melhor, Erdogan, o líder máximo da Turquia, tem uma oposição interna. A Turquia não é exatamente como o Irã, que acaba esmagando qualquer manifestação contra o regime. Na força, a Turquia é um pouco diferente. Parte da Turquia é ocidental e, portanto, a Turquia tem que seguir regras. Assim, Erdogan, que age com mão de ferro, não pode usar todo o peso do ferro na sua mão. Portanto, o que se diz internamente é que Erdogan está perdido. Bem, perdido por perdido, não custa unir-se definitivamente àqueles que podem vencer uma guerra contra a Rússia e contra a Síria, as tropas de Bashar al-Assad. Isso vai de encontro aos interesses americanos que querem sim o fim do regime de Bashar al-Assad. Os americanos veem Bashar al-Assad hoje como muito mais perigoso e capaz de atrocidades muito maiores do que o ISIS. Bem, o fato dos americanos estarem um pouco reticentes até o momento dava-se exatamente por um conflito interno entre o pensamento do Departamento de Estado norte-americano e o pensamento do Departamento de Defesa. O Departamento de Estado sempre quis uma presença muito forte americana na região para não permitir esse avanço das tropas de Assad e, portanto, das tropas russas em direção à Turquia, em direção a Idlib, até porque os Estados Unidos tinham um compromisso de preservar a integridade dos curdos. Já o Departamento de Defesa não queria que os Estados Unidos se envolvesse muito no conflito para não receber soldados americanos em sacos plásticos. Hoje, essa distensão mudou. Departamento de Defesa e Departamento de Estado norte-americanos estão falando a mesma língua. É preciso conter o avanço da Rússia em direção à Turquia. Pois bem, a pergunta: o que acontecerá se Turquia e Rússia realmente entrarem numa guerra? Bem, eu não tenho bola de cristal e não posso responder, mas uma matéria bastante interessante pode nos dar uma certa perspectiva do que vem por aí. A matéria está no Eurasia Review, portanto, é uma notícia pró-Rússia, que diz o seguinte: o rei Salman da Arábia Saudita mantém conversações com o secretário de Estado Mike Pompeo. O rei da Arábia Saudita recebeu o secretário de Estado Mike Pompeo na quinta-feira, ontem, o segundo dia de visita de 3 dias da autoridade americana à Arábia Saudita. Eles discutiram as distintas relações entre o reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos. Estão também revisando a posição dos dois países com eventos regionais e internacionais. Pompeo visitou tropas americanas na base aérea, na Arábia Saudita, Prince Sultan, ao sul de Riad, onde cerca de 2.500 soldados americanos estão estacionados em resposta às ameaças do Irã. Abre aspas. A visita de Pompeo à base aérea de Prince Sultan
e a uma bateria Patriot dos Estados Unidos nas proximidades, destaca a longa relação de segurança Estados Unidos-Arábia Saudita e reafirma a determinação dos Estados Unidos de permanecerem com a Arábia Saudita diante do comportamento maligno do Irã, afirmou o Departamento de Estado em comunicado. Em resposta aos ataques e a pedidos da Arábia Saudita, os Estados Unidos implantaram defesa antimísseis e jatos de combate em uma missão defensiva para impedir e proteger os futuros ataques. Pompeo encontrou-se também com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e o vice-ministro de Defesa, príncipe Khalid bin Salman. Bem, a matéria é bastante interessante porque mostra que os Estados Unidos estão reforçando as suas bases na Arábia Saudita. Já estava bastante forte desde o último ataque iraniano à Arábia Saudita, quando foram danificadas as duas maiores refinarias de petróleo do mundo, da Arábia Saudita. Agora, muito mais. Está muito claro aí que trata-se sim de um remanejamento de tropas, visando não apenas defender a Arábia Saudita do Irã, mas poder entrar num conflito, caso seja necessário, na Síria, porque afinal ali tudo é muito próximo. Bem, o outro lado dessa história é que a Turquia, por sua vez, terá que fazer uma espécie de meia-culpa diante das decisões erradas de Erdogan e voltar a se acertar ou melhor, pelo menos parar de hostilizar Israel. Porque num conflito, nesse momento, um grande conflito na região, claro que envolveria a Rússia e Estados Unidos, e estaríamos aí muito próximos de uma terceira guerra mundial. Aí é preciso realmente deixar muito claro de que lado se está. No momento, os aliados, a OTAN, está em defesa, sim, em defesa séria da Turquia e promete novas ações nas próximas horas. A OTAN terá que se manifestar fortemente. Assim que algo maior acontecer entre Rússia e Turquia, certamente as tropas de Israel estarão muito alertas e os Estados Unidos, na sua base, com suas tropas e seus aviões estacionados na Arábia Saudita também. Tudo poderá evoluir muito rapidamente. E aí, claro, como disse, é preciso saber quem é amigo e quem é inimigo. Bem, em relação a Bashar al-Assad, este está sendo incentivado pela Rússia a tomar conta, sim, de Idlib e dirigir-se bem próximo à fronteira da Turquia. Tudo isso, meus amigos, é um grande barril de pólvora e pode explodir a qualquer momento. O fato é que a Rússia, nesse momento, pode contar apenas com ela própria e talvez por isso é que esteja agindo demasiadamente irada, ou melhor, nervosa nesse momento. A Rússia perdeu um aliado, a Turquia. Bem, as coisas mudam muito rapidamente no cenário geopolítico. A Rússia poderá perder também, em breve, outro aliado, a Venezuela. E é aí que mora o perigo. A cobra pode estar ferida na cabeça, mas ela, nesse momento, se torna realmente muito perigosa. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Assim que tivermos uma nova informação, a gente volta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você é inscrito no canal aqui do YouTube, verifique. Se você ainda está inscrito, pode ser que não esteja mais. E se você está aqui no COS TV, assistindo esse vídeo pelo COS TV, inscreva-se para poder dar like. Sempre que você dá like num vídeo, você ganha alguma coisa do COS TV, alguns pops. Mas é preciso estar inscrito, ter um canal no COS TV para ganhar pops.
Pois é, acredite se quiser, o Cost TV paga você para assistir vídeos e dar likes. E paga também os seus comentários. Vale a pena. Até depois.